Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 18 de dezembro. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 24, que diz assim: A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. E lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira da terceira semana do Advento, ontem celebrávamos o Domingo da Alegria, e hoje no Evangelho se ressalta a figura de São José, né? Hoje o Evangelho fala sobre a origem de Jesus Cristo. São Mateus começa dizendo: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela apareceu grávida. Como todos nós já sabemos, pela ação do Espírito Santo. Mas veja, o que nós temos que prestar bem atenção, ou dar atenção aqui no Evangelho, vamos dar atenção à figura de São José. Porque é maravilhoso o que acontece com São José. Por quê? Olha só, José, seu marido, era justo. O que significa ser justo na Bíblia? O que é ser justo segundo a Sagrada Escritura? Na Bíblia, ser justo significa ser cumpridor da palavra de Deus. Portanto, dizer que José era justo significa dizer que ele cumpria a palavra de Deus e que, portanto, ele era um homem de fé em Deus. Um homem de fé em Deus. Um homem obediente a Deus. Então, José era justo. E não querendo denunciá-la, porque se ele denunciasse, ele sabia que o filho não era seu. Se ele denunciasse, Maria ia ser apedrejada até a morte, porque seria um caso de adultério. Mas José não queria denunciá-la. E ele pensou numa melhor hipótese. Ele pensou numa melhor solução, digamos assim. Ele teve boa intenção de não denunciá-la. Veja, eu quero chamar atenção para isto. José teve a boa intenção de não denunciá-la e de abandoná-la em segredo. Boa intenção. São José não se deixou levar pela raiva, porque o filho não era seu, ele não perdeu a razão, ele não entrou em crise, não. Mas veja, o que eu quero chamar a atenção aqui? Primeira coisa, aliás, a segunda, né? Porque a primeira era José, um homem justo. Ele, com boa intenção, não quis denunciá-la, quis abandoná-la em segredo. Meu povo, quando nós somos justos, ou seja, obedientes à palavra de Deus,
e, consequentemente, temos um coração dócil a Deus, quando temos a reta intenção para fazermos o bem e agirmos segundo a justiça e a verdade, Deus, ele encontra uma brecha no nosso coração para nos iluminar e para nos mostrar o que temos que verdadeiramente fazer. Foi justamente o que aconteceu com José. Então, ele queria abandonar Maria em segredo. Mas enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E olha o que o anjo diz para José depois. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. E o que o Senhor havia dito pelo profeta? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Aqui tem outro detalhe, porque José, ele era conhecedor das Escrituras. Então veja, o anjo lhe explica a Escritura. Olha, o que está acontecendo aqui, José, é o cumprimento desta profecia. Olha só, vai se cumprir o que o Senhor falou por meio do profeta, José. Então é a palavra de Deus que está se cumprindo, José. E José, como um homem instruído nas Escrituras, ele, com coração dócil, obediente, um homem justo, ele compreendeu o plano de Deus. Percebe, meu povo, que ser justo, ter um coração dócil ao Espírito Santo, ser obediente a Deus, ser uma pessoa de fé, isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa? Percebe? Percebe? Se você é um homem de fé, um homem justo, um homem que vive segundo Deus, isso faz toda a diferença. Se você é uma mulher de fé que tem um coração dócil, obediente a Deus, isso faz toda a diferença. Porque você vai ser feliz. Porque a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. E os planos de Deus são melhores do que os seus. Agora, quando a gente não é justo, a gente não tem um coração dócil, quando o nosso coração é duro, fechado, insensível, a gente não é instruído na palavra de Deus, só busca os próprios planos. Então, aí não tem jeito. Nada dá certo. Percebe, meu povo? Faz toda a diferença, repito, ser uma pessoa justa, com o coração dócil ao Espírito Santo, obediente a Deus, uma pessoa de fé. Peçamos essa graça ao Senhor e que os planos de Deus se realizem na nossa vida. E que neste Natal acolhamos esse menino que é o Salvador das nossas almas. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.